O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isto, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Convido você para um momento de reflexão, de meditação e de oração no dia de hoje. Nós vemos que o Evangelho narra o momento da decisão de condenação da parte dos judeus em relação a Jesus. Jesus está particularmente condenado à morte. É isso que nós ouvimos no Evangelho. Mas por que estão condenando Jesus à morte? A resposta está no próprio texto do Evangelho de hoje. Caifás que diz: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Ou seja, meu irmão, minha irmã, Jesus vem para cumprir a Sagrada Escritura. E Caifás recebe uma revelação divina, na verdade. Ele não falava por si mesmo, como diz a Sagrada Escritura. Porque Jesus vem morrer pelo mundo, pela nação, pelo povo. Derrama o seu sangue, é claro, aos olhos judaicos, dos fariseus, dos mestres, dos doutores, aos olhos romanos, de uma forma muito certa e digna. Jesus derrama o sangue. Mas sabemos que indignamente Jesus morre. Morre na cruz. Mas não morre por causa deles. Morre por causa de nós. Ele morre porque, como começou o Evangelho a dizer, muitos sinais Jesus realizou. Muitas coisas boas. Jesus desarmou corações. Prodígios. Milagres. Jesus que sai da casa de Marta, de Maria e de Lázaro, naquele momento tão importante da ressurreição de Lázaro, aonde ele se declara ser a ressurreição e a vida. Enfim, Jesus morre por causa de nós, da nação, por ter sido uma pessoa boa. E morre para cumprir a missão de continuidade do projeto do Pai, que é o fio condutor da Sagrada Escritura, a salvação da humanidade, para nos salvar. A decisão do ser humano já está certa. Jesus já está condenado. Porém, ele sabe a hora certa em que deve deixar com que estes homens coloquem sobre ele as suas mãos, e que a sua missão aqui deve estar cumprida. Ó bom Jesus, tu que fosses condenado por tão pouco ou por nada, de uma forma tão injusta,
olhas por cada um de nós, que muitas vezes também somos na nossa vida injustiçados, que nos atiram pedras. Ou também quando praticamos a injustiça em relação ao outro, como vós passastes pelas mãos injustas destes homens. Ajuda-nos a cada vez mais a viver e a trazer para o mais profundo do nosso coração a sua justiça. É para a liberdade que vós nos libertastes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.